Paz, igreja. Amém. Estamos felizes de estar na casa do Senhor, amém? Você pode orar pela pessoa que está do seu lado, pedindo para que nesse dia o Senhor o abençoe, fale ao seu coração, traga cura, traga restauração. Você pode fazer isso? Pai, nós te agradecemos, papai, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, por essa pessoa querida que nos visita nessa manhã, papai. E colocamos, Senhor, a vida dela diante do Senhor, papai, pedindo que o Senhor possa vir falar poderosamente ao seu coração, Deus, tocando somente aonde o Senhor tem o poder de tocar, papai, trazendo, Senhor, uma cura, tirando, Senhor, todo o peso, toda a culpa, Senhor, trazendo refrigério para as nossas almas, papai, para que sejamos livres, Senhor, através da verdade que é em Ti, papai, para que possamos voltar para os nossos lares diferentes, tocados, transformados pelo Teu amor, pelo Teu poder, pelo Teu perdão, papai. Por isso nós te pedimos, fala conosco nessa manhã, Senhor, nos abençoe e nos abençoe muito para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Hoje é um dia especial, então eu queria parabenizar você, mamãe, você que está no caminho, no projeto de ser mãe, né? Na maioria dos países do mundo, né, se comemora o Dia das Mães. Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa receber do Senhor o abraço, que você possa receber do Senhor o renovo, o refrigério, o reconforto, né? E você que é filho, ligue para a sua mãe, amém? Não somente hoje, mas todas as vezes que você tiver oportunidade, ok? Eu quero estar lendo um trecho que está lá na carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Primeira epístola de Coríntios, capítulo 10, verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Amém? Algumas traduções falam, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco através dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar. De pé, caído ou prostrado. Aqui nós vemos Paulo falando claramente, aquele que julga, aquele que pensa. Então nós entendemos que não é uma pessoa que necessariamente está, mas é uma pessoa que de repente ele pensa, não, está tudo tranquilo, eu estou bem, eu sou forte. Aquele fraquinho ali não, essa pessoa não, o meu parente ali não, mas eu estou bem, porque eu estou de pé. Então Paulo pega e traz um alerta e fala, aquele que pensa, ou aquele que julga. E o julgar é muito sério, é muito perigoso, porque o próprio Senhor nos ensinou uma questão a respeito do julgamento. Ele fala, não julgueis para que não sejais julgados. Mas pastor, eu estou julgando a mim mesmo. Estou me julgando melhor acima. Estou me julgando que eu sou firme, eu estou me julgando que eu sou maduro, eu estou me julgando que eu sou o cara. Mas ele, aquele que julga, tome cuidado para não ser julgado. Então é uma palavra para nós refletirmos. Pastor, mas está tudo tranquilo. É aí que é o perigo. Porque quando está tudo tranquilo, muitas vezes, eu posso estar confiando na força do meu braço, naquilo que eu faço, naquilo que eu entendo, naquilo que eu conheço. Por que você fala isso, pastor? Porque Paulo mais para frente ele vai falar, é quando eu estou fraco, que eu sou forte. Por quê? Porque é quando eu sei que eu tenho limitações, quando eu tenho falhas, quando eu sou incapaz, quando eu não dou conta, eu posso remeter isso e olhar para Deus e depender dele, ou eu posso me satisfazer no meu conhecimento, porque eu jejuei semana, porque eu orei, porque eu fiz isso, as coisas vão acontecer. Quantas vezes isso pode estar sendo uma confiança no nosso braço, e o profeta deixa claro, maldito o homem que confia na força do seu braço, ele não vai ter nada, ele não vai ver nada. Então isso é muito sério. Então Paulo alerta uma igreja, a qual ele vai falar no capítulo 9, ele vai comparar a caminhada cristã a uma corrida. Ele vai pegar e falar, olha, a nossa vida cristã tem que ser como uma corrida.
Não olha para a corrida do seu irmão, olha para a sua. Olha para os obstáculos que você tem que vencer. Olha para aquilo que você tem que enfrentar. Olha para aquilo que você tem que abdicar para você chegar num alvo. Ele traz esse desperta para uma igreja que se gabava de repente dos dons espirituais, porque eu falo mais em línguas do que você. Uma igreja que fazia vista grossa para alguns pecados, mas se gabava porque nós somos espirituais. Nós falamos em línguas, nós profetizamos, e essa igreja se gabava, e é para essa igreja que Paulo traz esse alerta. E esse alerta se aplica nas nossas vidas, amém? No mundo todo doido que está hoje aí, pessoas aplaudindo a salvação de uma égua, que não era égua, que é cavalo, que não é bombeiro, que não sei o quê, valorizando muitas vezes a vida, valorizando a vida de animais do que de pessoas, aonde o tempo ao redor do mundo ele está doido. O tempo ele parece que está fora dos conformes, e se a gente não cuidar de nós, como nós vamos cuidar dos nossos? Se eu não cuidar de estar bem, como é que eu vou cuidar daqueles que Deus colocou debaixo da minha confiança? Então nós precisamos estar bem, nós precisamos fazer uma autoanálise cada dia. A cada dia nós devemos pegar e colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa situação, o nosso posicionamento. Para quê? Porque, como eu sempre ensino, o evangelho é uma aplicação pessoal. Ai, que bom que minha esposa veio, porque é para ela hoje, não é para você. Ai, que bom que um amigo veio hoje, que bom que o meu pai veio hoje, meu filho veio hoje, porque não, o evangelho, a aplicação é pessoal. É onde eu aplico aquilo na minha vida, aonde eu vou entender, absorver e replicar isso em atitudes, através do nosso testemunho. Então o evangelho não é para aquele irmão, para aquela esquerda, é para todo mundo no sentido abrangente, mas é uma aplicação pessoal minha. Eu tenho que aplicar na minha vida. Aonde eu aplico isso? Aonde você aplica essa palavra hoje? Pastor, eu estou tranquilo, estou casado, bem casado, a minha vida financeira está tranquila, o meu trabalho está tranquilo. Ok, mas tome cuidado, porque logo em seguida Paulo fala: porque não vem uma tentação sobre vós, a gente não possa resistir, mas Deus juntamente com a tentação, Ele dá o escape. E quando nós olhamos e vemos essa palavra tentação, às vezes tem uma conotação ruim, né? Fala, não, pastor, eu sou isento, eu sou quase, eu ser tentado, pastor, imagina, eu me abdico. Não, ser tentado não é uma coisa imoral, ser tentado não é pecado. Pecado é quando cedemos à tentação. Mas a palavra aqui no original é prova, é ser provado, né? Não sei o que esse jovem aprontou, o homem de ferro. Literalmente Deus está quebrando. Também vai puxar a corda com o dente. E às vezes a gente foge da prova. E às vezes a gente pensa que não ser tentado é sinal de uma boa coisa. Não, você vai, enquanto estiver nesse mundo, você vai ser tentado. Amém? Você vai ser tentado. Não tem como não sermos tentados, porque é uma prova. Tem graça você fazer um curso e de repente não fazer uma prova? Tem como você de repente ceder, não, vamos ceder carta aqui de habilitação para todo mundo? Não, você tem que fazer uma prova que você aprendeu o básico, para que de repente você não ocasione acidentes lá fora. De repente você está fazendo uma faculdade de medicina, você tem uma prova para passar pelo básico, para ver que você está apto a cuidar de pessoas e fazer operações. Então, se a gente fosse trocar de repente a prova na faculdade por tentação, não ia ficar estranho? Uma conotação? Olha, ele foi tentado na faculdade hoje. Mas é a mesma palavra. O português, ele às vezes é um pouco ralo em algumas palavras, né? E fica difícil entender e compreender a essência daquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Então imagina você trocar uma prova por tentação. Olha, eu vou lá, semana que vem ora por mim, pastor, porque você é tentado na autoescola, eu vou tentar lá, tirar a carteira de habilitação. Mas é a mesma coisa. Então quando nós cantamos lá aquela música que fala, toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, não é assim? Troca essa música por tentação. Toda vez que a minha fé é tentada. Então nós precisamos entender e assimilar o que Paulo está nos ensinando.
Então aquele que está de pé, aquele que pensa que estudou bem, vai tirar 10 na prova, toma cuidado, porque não pode ser aquilo que você estudou, pode ser aquilo que de repente você não deu importância, que vai cair na prova. E quantos têm falhado nisso? Quantas pessoas que de repente caminharam, para e pensa, que triste é isso. É uma coisa para um cristão ou para um pastor, é ver fotos. Você vai ver, você fala, uau, não está mais. Se não está mais, ele tivesse ido para o céu, é uma coisa, mas não está mais do seu lado, não está mais caminhando com Cristo. Aí eu pergunto, Deus é ruim? Deus é bom? Deus é justo? Deus é fiel? Então por que as pessoas deixaram de caminhar com esse Deus? Ou não estavam servindo a Ele, ou não estavam olhando para Ele. Isso não é desculpa de pastor para deixar. Há muitas injustiças, isso deve ser combatido. Há infidelidades, isso deve ser combatido. Mas a questão é, quem nós viemos adorar aqui hoje, nessa manhã? Deus. Ele é bom, Ele é fiel, e Ele é justo, e Ele não muda, e Ele não erra. Então quando nós entendemos isso, as desculpas têm que serem deixadas de lado. Por quê? Porque enquanto nós estivermos nesse mundo, nós seremos provados. É gostoso ser provado? Não. Semana que vem tem prova do Enden. A prova dessa vez vai ser dissertativa, ou seja, você vai ter que escrever 10 respostas. Não é tão simples, por quê? Porque você vai ter que expor ali algo. E se você não tem nada para expor, você não vai escrever nada. E não adianta encher linguiça. Porque é isso, é aquilo, Paulo escreveu as cartas, né? Que bom, o evangelho é bom, e é isso. Não é assim. Por quê? Porque você vai ser provado para ver se o tempo que você tem dedicado a estudar tem valido a pena. É para isso que serve uma prova. Para que não haja falta de coisa alguma, como o Tiago fala, quando nós somos tentados. É para ver, opa, peraí, está falhando aqui. É a mesma coisa quando você vai fazer uma prova. Você vai fazer o teste do Shaken, né? Tem a oficina do lado. Já passa ali antes, já alinha o farol, troca, tem que trocar, para você dar a volta ali e passar tranquilo, não foi reprovado em nada. Assim é a nossa vida. E Paulo deixa esse alerta, amém? Só que João também nos alerta, lá na primeira carta de João, na primeira epístola de João, capítulo 2, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, presta atenção nisso, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo daquilo que nós vemos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então os nossos desejos vão refletir na eternidade. As nossas escolhas refletem na eternidade. De repente você sente aqui quando você compra um negócio, quando você está apertado. Você sente literalmente nessa vida. No mês seguinte talvez você sinta, ou na outra semana. Isso tem a ver com um desejo. O desejo da nossa carne, o desejo dos nossos olhos, o desejo ou a soberba da nossa vida. Então nós precisamos entender isso. Por quê, pastor? Porque ninguém está imune a isso. Eu não estou imune a isso. Eu, conhecendo a Deus, amando a Deus, tendo uma responsabilidade talvez um pouco maior que a sua, não estou imune a ser tentado e a ser provado. Há um encargo um pouco, uma cobrança de repente mais sobre a minha vida. Por quê? Porque aqueles que ensinam vão prestar conta diante de Deus. Aqueles que têm essa responsabilidade tem não digo um peso, mas tem esse encargo maior. Então nós devemos entender que ninguém nesse mundo está imune. Amém? Lá em Isaías 14:12, o profeta vai fazer menção
Isaías 14:12 diz assim: como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. A Bíblia está falando de quem aqui? No latim, essa estrela da manhã significa Lúcifer. Então não está fazendo menção a um rei, não está fazendo menção a um imperador, a um governador, está fazendo uma menção clara a Satanás. Quando há uma profecia contra Tiro, o profeta pega e está fazendo menção também ao governante, mas está fazendo menção também a Satanás. Satanás estava diante de Deus, ele caminhava, ele tinha um encargo também, acredita-se que sobre os demais outros anjos, uma parte deles. E o que acontece? Uma hora, o comércio dele, a maldade que não se havia encontrado, começou a florescer. A iniquidade em Satanás que aconteceu, levou à queda dele. E para ele, não tem perdão. Ele não tem perdão, é um ser espiritual que não tem perdão, porque Deus conhece e sonda e sabe a intenção de todos. Para Satanás não tem perdão, mas para mim e para você, ainda há perdão, independente do que venha acontecer. Então por que você falou de Satanás? Porque Satanás era um ser perfeito, amém? Satanás não passou nenhuma dificuldade, não foi tentado, não teve problema com pai, com mãe, não foi rejeitado, não foi abusado, não foi, e caiu. Outro exemplo que a gente dá, claro, Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, Adão. Estava tudo tranquilinho. Adão teve o melhor pai. Adão teve uma criação ali incomparável a minha e a sua, e ele caiu. Por quê? Porque ele fez contrário àquilo que Deus ordenou. Lembra o que nós falamos semana passada, a doutrina de demônios? Ensino de demônios é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, é doutrinas de demônios, não nos leva para o céu. E o que acontece? São situações de pessoas que falharam. Então nós devemos atentar, em vez de apontar o dedo e julgar, nós devemos aprender com essas situações. Eu queria compartilhar com você a situação de um homem, a qual lá na frente Deus vai referir a ele como um coração igual ao dele, amém? 2 Samuel capítulo 11, segundo livro de Samuel capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1, até o verso 5, diz assim a palavra do nosso Deus: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Eu pergunto para você, como se toma banho? Sem roupa, ok? Você faz alguma coisa diferente, alguma coisa está meio estranha, tá? Verso 3, Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Davi sabia que essa mulher era casada, sim ou não? Sim. Verso 4, então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Só segura aí. Dá a entender, ou não podemos afirmar, que talvez Davi tenha se deitado com ela nos dias da menstruação. Porque nessa versão específica que eu li, fala, tendo ela, depois que eles tiveram relação, ela se purificou da sua imundícia e voltou para sua casa, tá?
Alguns falam que foi bem no período que acabou, tá? Então provavelmente pode ter sido isso também, porque ela engravidou. Então acabou o período de menstruação dela, ela estava fértil e engravidou de Davi, ok? Se é em cima ali, é um assunto bem sério também, porque é um outro pecado que Davi cometeu. Ele se deitou com a mulher que estava nos períodos, tá? Dela, nos dias dela, ok? Voltou para sua casa, verso 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém? O que acontece na vida de Davi? Davi, ele estava vivendo um dos melhores momentos dele. Havia uma paz. Na sua grande maioria, com seus inimigos, a maioria tinham sido derrotados ou tinham sido subjugados, tinham se colocado debaixo e pagavam tributos a Davi. O que acontece? Tá? Só vou refletir um histórico. No capítulo 7, Davi, ele desperta o desejo de criar um templo. Fala: poxa, eu moro aqui num palácio e o Senhor não tem, eu vou construir. Ele consulta o profeta fala ok, e fala às vezes da boca para fora assim: consultar Deus. Quando vão consultar Deus, fala: peraí, eu entendo o desejo, eu recebo, mas Davi não condiz de construir para mim o templo, a minha casa, porque a mão dele está muito sangue. Ele é um guerreiro, ele derramou muito sangue, ele fez muitas guerras, matou muitas pessoas. Mas eu faço uma promessa: Deus, eu vou permitir que o filho dele construa, tá? Até então não tinha nome de filho. Até então não sabia. Por quê? Porque não se tinha nenhum vínculo, não sabia qual filho seria esse que construiria. Pela ordem lógica das coisas, seria o primogênito dele, ok? E nesse capítulo 7, ele pega, ele renova uma aliança com Davi. Ele faz ali uma aliança com Davi. Ele lembra Davi, aquele trecho bonito que fala: te tirei de trás das malhadas, te fiz conhecido, né? Eu te ajudei, eu te fortaleci, eu te sustentei. Capítulo 8, os filisteus são derrotados. Um dos maiores inimigos de Israel, os filisteus, e não somente eles, vários outros ao redor são derrotados, ok? Está tudo tranquilo. Capítulo 9, se quiser abrir, 2 Samuel, capítulo 9. Davi, está tudo tranquilo, está sobrando tempo para ele. O que ele fala, ele lembra da aliança que ele tem com Jonatas. A família de Saul tinha sido eliminada. Ele fala: mas não sobrou ninguém na casa de Saul, da casa de Jonatas. Eu preciso, se sobrou, eu quero agir de bondade. Que ele manda chamar Mefibosete, filho de Jonatas, o amigo dele, a qual ele tinha uma amizade ali. Ele vem e honra. Está tudo tranquilo na casa de Davi. Capítulo 10, o rei de Amon morre. O rei de Amon, em certo momento da vida de Davi, agiu com bondade para com ele. O que ele vai fazer? Ele manda mensageiros seus para consolar o filho Hanum, o filho do rei de Amon, aquele que ia suceder o trono do seu pai. E o que acontece? Os príncipes e os jovens conselheiros vão e buzinam no ouvido de Hanum: olha, ele está vindo aqui espiar a terra, ele está vindo aqui conhecer, ele vai vir nos atacar. O que acontece? Hanum, por ser novo, por não ter experiência de vida, por não ter experiência em como liderar e governar, ele acata a decisão dos seus conselheiros que não são tão sábios, e ele pega e se arma. Mas por ser um povo e um exército pequeno, o que ele faz? Ele pega, ele chama os sírios para ajudar, e eles vão para atacar Israel. Nisso, Davi fica sabendo, envia as tropas e tal, e Deus dá um grande livramento. Presta atenção, volta o capítulo que nós lemos, capítulo 11, verso 1, e volta 4 versículos. 2 Samuel 10, 16, diz assim: e Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã, Sobaque, chefe do exército, e Hadadezer marchavam diante deles. Informado Davi, ajuntou todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios, presta atenção, os homens de 700 carros
e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer os sírios de Amon. Olha, a gente caiu uma besteira de ajudar Amon. Entramos numa batalha que não era nossa e a gente foi aniquilado quase. Paz com os israelitas, está tudo tranquilo aqui e vamos seguir, vida que segue. Estava tudo tranquilo na vida de Davi. Passou-se um ano. E é onde entra o trecho que nós lemos. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi era o quê? Rei. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. De pé, caído ou prostrado. Quando eu estou caído porque eu julguei ou pensava estar de pé, eu estou numa situação ruim, onde eu preciso me arrepender, eu preciso me contornar, eu preciso me alinhar à situação. Quando eu estou caído, porque eu estou quebrantado diante da presença do Senhor, é completamente diferente, amém? Quando eu estou caído porque eu fui tocado, fui curado, fui liberto, fui restaurado, é uma coisa. Mas quando eu caí por causa da minha arrogância, a soberba precede a queda. Aí é outros 500. E o que acontece? Lá no capítulo 13 de João, Jesus está na última reunião. Ele está ali, vai participar da última ceia. Ele vai ali dar as principais instruções. E daqui a pouco ali ele vai para o Getsemane, onde ele vai ser preso, vai ser condenado, vai ser depois ali chicoteado e vai ser crucificado na manhã seguinte. E o que acontece? Um dos principais ensinamentos que Jesus deu ali para os seus discípulos, algo entre eles e os 12, foi de lavar os pés. Era uma situação de humilhação. Por quê? Porque ele era o mestre, ele era o Senhor, e ele estava se sujeitando a lavar os pés dos seus liderados. Era uma situação humilhante isso, tá? Por quê? Porque naquela época tinha-se o costume de, se você receber em casa, a gente aqui coloca uma sulipa, né? Mas naquela época se lavava os pés da visita. Mas geralmente quando eu não tinha, ou eu não tinha posses, quando não tinha posse eu que fazia, o dono da casa. Mas se eu era uma pessoa de posse, eram os meus empregados que faziam isso. Então por isso Pedro rejeitou de receber isso de Jesus. Mas Jesus pega e fala: ok, Pedro, você é todo orgulhosinho, se você não lavar os seus pés, você não imparte comigo. Ok, Senhor. Pedro é exagerado, né? Lava não somente os pés, mas a cabeça. Que Jesus fala para ele: lava somente os pés, porque o restante está limpo. Amém? Os pés significam o quê? Onde nós andamos, onde nós íamos, onde nós vamos, voltamos, onde nós caminhamos, onde nós percorremos. Hoje os pés nossos estão mais facilitados, porque se resume a um tablet. Você navega na internet, com a internet lá, seus pés, seus olhos vão lá para Roma, vão para tudo quanto é lugar, vão para coisas ilícitas. Você não precisa de repente até mais um local, uma casa de prostituição. Os seus dedos guiam os seus pés. Quando Jesus falou que somente os pés precisam ser limpos, você acha que Jesus estava querendo dizer? Por onde nós caminhamos contamina. Não é tão gostoso quando você tem esse hábito aqui de tirar a sulipa e entrar na sua casa permanece limpa? Você não sabe, talvez você não se lembre de como são as casas no Brasil. Poeira e sujeira. Fala, por que a casa no Brasil não para limpa? Porque todo mundo entra, vai para lá, vem para cá e entra sem tirar os calçados. Dá uma diferença muito grande. E o que acontece? Os pés vão revelar onde nós caminhamos, onde nós andamos. E era tempo de Davi estar onde? Em guerra. Os pés dele não foi para lá. Os pés dele ficaram onde era mais cômodo. Sabe por quê? Porque é aí que mora o perigo. Não é quando está em guerra, porque quando está em guerra ele estava lá. Porque quando ele estava ali tranquilo, ele estava precisando pelejar para trazer a paz, ele estava lá. O problema é quando tudo começa a ficar tranquilo. O problema é quando tudo começa a ficar sem nenhum problema. O problema é quando está tudo suave. Aí é que está o problema. Aí é onde você vai falar: uau, eu conquistei. Olha só que paz. Olha só que igreja linda, abençoada. Porque eu oro e jejuo.
não fosse eu orar e jejuar para essa igreja. Olha só que igreja linda. É porque eu ensino. É aí que está o perigo. E é aí onde entra o alerta de Paulo. Quem pensa, quem julgue estar de pé, cuide para que não caia. Amém? E o que acontece? Aí a gente leu a epístola de João, que fala sobre o desejo dos olhos. E a gente leu agora aqui no capítulo 11 do segundo livro de Samuel que Davi viu. Não precisa responder, mas qualquer homem aqui presente, se talvez estivesse na mesma situação de Davi, talvez tivesse o mesmo desejo que Davi teve. A Bíblia fala que ela era muito formosa. Agora precisamos entender uma coisa: o pecado nos cega. O salmista fala que o pecado é como um abismo que leva a outro abismo, que leva a outro abismo. Então o pecado nos cega, a tal ponto de o homem que era considerado, lá na frente ia ser considerado ter um coração segundo de Deus, ele estava cego. Ele ouviu que a mulher era casada, sim ou não? Mas ele atropelou por causa do desejo da carne, com o desejo dos olhos e a soberba da vida. Eu sou o rei Davi, gente. Eu sou o maior rei de Israel. Não tem inimigo que me resista. Bato em retirada de medo, porque Deus é comigo, vai à frente. Quantas batalhas eu nem precisei colocar a mão, porque Deus vai à frente e destrói os meus inimigos. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Ele começa a esquecer de tudo que ele viveu, da caverna de Adulão, das perseguições, porque ele está em outra fase, ele está em outro nível, ele está reinando. E se nós não tomarmos cuidado, é assim, melhorou um pouquinho. Sabia que a época que mais enche a igreja é a época de crise, terremoto? Infelizmente. Eu lembro até hoje, quando deu a crise financeira de 2008, teve que começar um culto ou 2 cultos durante a semana, porque o pessoal folgava durante a semana, tinha que trabalhar no fim de semana, era uma coisa assim, estava cheio. Não tinha que ser o contrário. Se nós declaramos, a nomenclatura do culto de hoje é culto de celebração. Celebrar o quê? A vida. Você está vivo, trem. Pode estar duro, mas você está vivo duro. É melhor estar vivo e estar duro do que estar morto e ter dinheiro. Faça essa conta matemática na sua vida. Ah lá, tem dinheiro, tá, morreu. Pelo menos você está vivo, dá para endireitar, dá para caminhar, dá para gambatear, dá para fazer acontecer. E a gente não se atenta e não observa. E a gente vai levando, é só melhorar um pouquinho. O ser humano se acomoda. É ou não é? Começou a dar uma aliviada, você já quer gastar. É ou não é? Apertou, vai ter que cortar o telefone, vai ter que cortar, atrasar alguma coisa. Aí é um Uber Eats, é um Amazon. É assim ou não é? Agora eu pergunto, a cobra do Éden tinha asa? Tem um ditado popular que Deus não dá asa a cobras. Por que será? Só está no pescoço as cobras ninja violadoras de Araraca. A gente se acomoda. Agora eu pergunto, Deus tem alguma objeção em que nós tenhamos de repente coisas, conquistas? Deus faz alguma objeção a isso? Não. O próprio João mais para frente vai falar na terceira epístola: o meu desejo é que sejam prósperos, o meu desejo é que você vá bem em todas as coisas. Mas o problema, o que derruba o homem, é o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. O rei de Israel, que poderia ter um histórico perfeito, ele viu que o seu antecessor caiu por menos que isso. Mas lembre-se, o pecado cega. O pecado cega. E o pior, o pecado deixa surdo. Porque são os desejos da carne, os desejos dos olhos florescendo, falando mais alto. Ele ouviu, e a Bíblia faz questão de descrever que ela era casada, ela era mulher de Urias. Ele sabia. Se ela fosse uma jovenzinha solteira, é uma outra coisa. Mas ela era uma mulher casada. Mas o pecado cega e o pecado nos tapa os ouvidos. E precisa ter pessoas, depois você vai ver no capítulo 3 o que acontece, aparece o profeta Natã. E olha que Davi não era nem o rei que tinha que abaixar o cetro, hein? Davi era Assaxi, era o pastorzinho de ovelhas.
Ele chega todo cuidadoso lá para falar com Davi. Ele tem que ilustrar, porque ele sabia do senso de justiça que havia sobre Davi. Olha, Davi tinha um homem lá rico, ele tinha poder de ter todas as ovelhinhas, mas ele foi e tomou de um homem que ele só tinha aquela. Uau, quem é esse cara? Vamos lá que eu mesmo vou julgar a causa dele. É o Senhor, rei. Porque o pecado cega e o pecado nos impede de ouvir. Amém? Antes disso acontecer, houve um rei que se levantou, filho de Salomão, Roboão. No reinado desse rei, o reino se divide em dois. O que acontece? Roboão, quando assume, né, seu pai falece, era assim que acontecia geralmente, né, o pai falecia e sucedia o primogênito. E o que acontece? Roboão vem ao trono. Jeroboão vai levantar quesitos acerca dos tributos, e Roboão vai pedir conselho dos anciãos. Os anciãos falam: não, é lícito, se você concede, vocês vão ganhar o coração deles e você vai ter um povo. Aí Roboão pega e descarta a ideia, ele vai escutar conselho de pessoas novas. Presta atenção, escute conselhos de pelo menos quem ama Deus, escute conselhos de quem pelo menos ama a sua vida, e escute conselhos de pessoas mais velhas. Eu sento na mesa com a pessoa mais velha, independente se de repente ela não tem faculdade, fala bicicleta, eu estou ali para aprender, porque ela tem uma experiência de vida para ensinar. O mínimo que eu posso aprender ali é um truque de cozinha, ali uma dica de cozinha, como fazer para alguma coisa não ter problema, ou uma educação de filhos, é o mínimo que se aprende, porque nós devemos aprender. Mas o que acontece? Roboão não escutou, e Hanun não escutou, seguiu conselhos de jovens e deu ruim. Davi foi escutar um conselho de um profeta que era jovem, não era um novinho, mas era uma pessoa talvez na minha idade, não sei, e um homem que temia a Deus. Quantas vezes nós damos atenção para aquilo que não vai nos direcionar para a vida e para a verdade, mas nós damos atenção para aquilo que vai saciar a nossa carne. Dá vontade de dar uns petelecos em pessoas que vêm perguntar um conselho para você, você perde, pergunta e dá. Aí daqui a pouco você sabe que ela foi lá e perguntou para outro. Ué, quem vem perguntar para mim? Se não está levando em consideração meu conselho, não vale de nada. Por quê? Porque ela quer ouvir algo que vai saciar a carne dela, os olhos dela, o desejo da carne, o desejo dos olhos. E quando nós buscamos isso, é porque nós já estamos cegos, nós não estamos dando ouvidos à verdade. A verdade dói, mas ela liberta. Celebre a vida de quem abre seus olhos, celebre a vida de quem vai te dar conselhos que te caminham para a vida, celebre a vida de quem pega no seu pé, porque deseja o melhor para você, alinhado com a Bíblia. Amém? Davi não viu isso, Davi não escutou. Agora presta atenção, antes de Davi olhar Batseba, Davi era um bom rei? Davi tinha um senso de justiça? Lembra o que eu falei semana passada? Os olhos são a candeia de todo o corpo. Os olhos são a lâmpada de todo o corpo. Se a minha lâmpada aqui está queimada, não vai refletir nenhuma luz. Por que há muitos cristãos que não brilham lá fora? Porque olham e permitem aquilo que eles veem seja maldade e julguem, né? Aqui a garrafa, não vou tomar metade da água, tá? Mas suponhamos que essa metade da garrafa está aqui com metade de água. Tem gente que vai ver e vai falar, está metade vazia. Sim ou não? Aí outra metade vai falar, não, está meio cheia. É verdade, os dois é verdade, mas o que muda é o ponto de vista. A pessoa vai olhar por uma perspectiva negativa sempre, ou você pode olhar pela perspectiva de Deus, onde sempre gera vida, onde sempre vem amor. E o que acontece? Então, Mateus 6 fala: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O que Davi fez quando estava ali no pátio? Ele viu. Ele poderia ter desviado esse olhar, amém? Sim ou não? Ou ele poderia ter falado: bem-aventurado Urias. Urias é um homem de sorte, casou com uma mulher formosa, pronto. Mas o olho dele foi mau. Se os meus olhos são maus, o que vai ser? Todo o meu corpo. Amém? Se ficasse aí tudo bem, estava tranquilo. Mas não, a palavra de Deus ela sempre dá respaldo, ok? E o que acontece? Quando estavam ali perto de Jesus, chegou alguns fariseus falando: seus discípulos não lavam as mãos para comer. Ih, que é isso? É bom lavar a mão, tá? Lave as suas mãos. E Jesus pega e fala para eles: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina, ok? Lá no capítulo 15, versos 17 a 20, Jesus continua falando e concluindo esse raciocínio: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração, presta atenção nisso, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Jesus deixou claro: olha, vocês estão preocupados com nhenhenhê, vocês estão preocupados com mimimi. Ei, não é isso que contamina, o que contamina é o que sai. Por quê? Porque a boca fala, porque o coração está cheio. O que Davi fez? Davi viu, desejou, falou: quem é? Entrou só o que ele quis ouvir. Não entrou que ela era casada. Formosa, manda vir, eu sou rei. Veio, se deitou com ela. Porque o pecado cega. O desejo da nossa carne, o desejo dos nossos olhos cega, ok? Agora, por que é importante saber e falar isso? Por que eu estou falando isso? Porque fala-se. Não é desculpa, e deixa, gente, deixa. Vão ter pessoas que sempre vão ter inveja, pessoas que vão falar mal, pessoas que vão falar. É semana dia 8. Estava toda animada, ia ter que ir lá para Nagoya trocar lá a Carla comprou um iPhone, comprou a capinha, me deram a capinha do outro iPhone. Aí quando ela foi colocar para ir embora, viu que estava errado. Eu falei: não acredito nisso, como que permite vender? Eu estou comprando o iPhone 15 e me dá a capinha do 15 normal. Comprou o 15 Pro. Falei: vamos lá trocar. Estava lá, vou lá dar uma volta na guia, Kátia, vamos lá em Nagoya. Não, vai lá, vai sozinho. Falei: vou lá, depois eu dou um rolezinho lá, eu vou comer um negócio gostoso lá, né? Daqui a pouco eu recebi uma ligação. Gente, mas bateu uma bad. Ela viu: você não vai mais. Você não vai fazer. Por quê? Porque você ouve tanta asneira, sem fundamento. A pessoa ouve um boato e de repente nem vai esclarecer e toma decisões em cima de boatos. Eu falo: meu Deus, eu não vou perder meu tempo em explicar boatos. Boatos se dissipam, né? Mas me entristeceu o coração do fato do boato estar correndo. Eu falei: para que isso? Isso não edifica nada. E aquilo me deu uma tristeza. Eu falei: gente, é difícil cuidar de vidas. Aí eu fiquei bem assim, triste, jururu. Falei: não é tão simples. Ela viu, fiquei o dia inteiro mal. Se oferecesse assim: quer chocolate, quer sorvete? Eu fiquei lá. Não, essa aí também não comia. Estava ruim. Mas aí eu não permiti ficar nesse lugar. Por quê? Porque nós somos afetados pelo que nós ouvimos, amém? A fé vem pelo ouvir a palavra, mas quando eu ouço algo desagradável, isso afeta a gente. E se eu não tomar cuidado e não guardar o coração, isso desce para o coração. E aí o que acontece? A minha boca vai proferir aquilo que o coração está cheio.
Por que, pastor, que você fala isso? O que Jesus fala nesse mesmo ensinamento? Aonde estiver o teu tesouro, ali vai estar o quê? Ali vai estar a tua prata, o teu tesouro, ali vai estar os seus valores. Não, vai estar o teu coração. E a gente precisa saber hoje, mais do que nunca, onde está o nosso coração. Por quê, pastor? Porque do coração procede o quê? Vida. Procede as saídas da vida. Por que tem muita gente morrendo, tendo infarto espiritual e emocional? Porque o coração está lá. Ou está acelerado demais, ou está parando de bater, ou está entupido, cheio de coisas que não geram vida e obstruem. E isso afeta. Se não afetasse, João falava: olha, o meu desejo aqui vai bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. A alma é a mente, a consciência, e é o que faz conotação ao coração também. E nós precisamos entender isso. Por quê, pastor? Porque se o meu tesouro é onde está o meu coração, presta atenção que Jesus fala. Jesus fala, e Lucas escreve assim: o homem bom, do bom tesouro o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala o que o coração está cheio. Lucas 6,45. Nós precisamos entender onde está o nosso coração. Nós precisamos entender e colocar filtros nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, nos nossos pés. Davi não fez isso e caiu grandão. Continuou sendo rei, continuou. Deus perdoou, mas falou para ele: a espada da tua casa vai estar ali. Aí é o filho que abusa da irmã, é o irmão que mata o irmão, porque começou a desencadear um monte de coisa. Jesus perdoa, amém? Mas dependendo do nível do pecado que eu cometa, tem consequências. Sou pastor, saí daqui, passou no farol vermelho, atropelei, eu vou preso, gente. Atropelou e matou, eu vou preso. Ah, porque eu sou pastor, eu li a Bíblia. Eu sou pastor, acabei de pregar. Não diz, porque as minhas atitudes têm consequências. As atitudes de Davi teve consequências, ok? Então, mais do que nunca, hoje, eu e você precisamos analisar se eu estou de pé, é porque eu estou confiando na força do meu braço, ou eu estou de pé, porque é o que Paulo fala, e presta atenção nisso, a gente conclui aqui. 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo está proferindo, ele fala: não tem palavras para descrever o que eu vi, tá? Ele subiu aos céus, ao terceiro céu, ele fala: não tem palavras, mas ele começa a alertar, fala: olha, para que não minha soberba não fosse, eu viesse me perder. Aí começa a descrever aqui, 2 Coríntios 12, verso 9, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Aí você deve pensar, ele é meio doido, né? Nas perseguições, nas necessidades, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Quando você vai estar forte? Mas essa é a lógica do raciocínio humano? Não. Porque hoje eu estou forte. Pastor, hoje eu vim, participei até do culto de oração lá em cima. Semana eu jejuei. Vou passar pelo encontro. Eu preguei. Porque eu levei a palavra na cela. Como eu estou forte. Não. Quem está de pé, cuide para que não caia. É um alerta para todos. É um alerta de um homem que era o mais gabaritado e estava indo na contramão do evangelho. Ele precisou quebrar a cara, cair do cavalo para encontrar a direção certa. E as cartas paulinas são preciosas por causa disso, por causa das instruções que ele dá, por causa da pessoa que ele foi. Que eu e você nessa manhã possamos ver se estamos de pé. Não tem problema nenhum ficar de pé, tá?
mas estamos de pé na nossa força ou na força e no poder de Deus. É isso que vai fazer toda a diferença. Então, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Então, Davi foi esse homem que, mesmo caminhando com Deus, vendo a fidelidade de Deus, vendo a bondade de Deus, quando os pés dele não levaram para onde ele deveria estar, porque ele era um rei, era o tempo dos reis estarem em guerra, não tem problema nenhum, se ele quisesse descansar, não tem problema nenhum ter o que, isso é bíblico, é o sábado, não tem problema nenhum, mas talvez não fosse o tempo de Davi, ou não permitisse que aquele olhar fizesse mal todo o seu corpo, e aquilo fez toda a diferença, e quase arruinou o reinado. Mas Deus tinha um yakisoku com a casa de Davi. Olha, eu vou me aliançar com você, porque de você vai vir o Salvador. Então Deus pegou, Ele sempre vai perdoar, Ele sempre vai amar. Essa é a essência de Deus. Essa é a essência de Deus. Eu estou lendo um livro, depois você puder ler, Manso e Humilde de Coração. É bem interessante, que vai mostrar a essência de Deus. A essência de Deus, o coração dele. Nos 4 evangelhos, onde o único momento onde vai citar o coração de Deus, do Senhor Jesus Cristo, é no Mateus 11, capítulo 11, onde fala: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Essa é a essência de Deus. E para a gente aproveitar, muitas pessoas deixam de viver isso. Por quê? Porque é para todos, amém? Não. É para aqueles que se achegam a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados. O que você acha que nós fazemos um apelo igual nós vamos fazer daqui a pouco? É para representar esse deslocamento. Talvez é uma exposição, mas talvez é um passo de um posicionamento, onde eu falo: eu estou precisando de Deus. Eu entendi que até hoje eu estou forte, mas é porque eu acho que eu jejuei e li a Bíblia. Não tem mal nenhum ler e jejuar, faça isso. Mas o problema é quando eu acho que eu estou forte por causa disso. Aí eu posso estar vulnerável. E a gente faz esse apelo para você corresponder e falar: Deus, eu estou assim no coração. E quando você vem à frente, é para que você não saia perdendo uma oportunidade que Deus te deu para te fortalecer nesse dia. Amém? Quando eu comecei a pregar e não sabia pregar nem fazer apelo, a pastora falava que meu apelo era de campeão vencedor. Só da pessoa esboçar, levantar da cadeira, falar: Deus já curou, operou milagre, porque eu fazia assim. Você que é um ser desprezível, um ser miserável, que se sente um nada e um lixo, vem aqui à frente. E tinham pessoas que levantavam pela misericórdia e bondade de Deus, porque estava o coração tão desejoso. Não precisa ser assim. Mas você sabe, quando você vem à frente, você está se expondo à sua vida. Sim ou não? Mas é uma exposição para a cura. Sim ou não? Você acha que eu não recebo seta também quando eu estou aqui? Deus fala para vir no apelo? Você vai, você é o pastor. A mesma tentação que você passa, eu passo, irmão. É um pouquinho mais difícil, um pouco o nível. Você passa despercebido talvez, mas o pastor foi no apelo. Mas eu não posso permitir que nada me aparte daquilo que Deus tem para fazer na minha vida, amém? Por isso eu te convido a se colocar de pé e juntos orarmos ao Senhor. Receba essa palavra como um pão fresco. Estava tudo projetado aqui na minha cabeça, mas eu fui dormir com esse versículo. Coríntios 10, 12. Aquele que está de pé, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu dormi. Eu falei: meu Deus. Não é para velho convertido, não é para novo convertido, é para você que está vivo. É para você que almeja algo a mais na sua vida. Porque ainda tem uma caminhada para seguirmos, amém? Há um caminho para ser trilhado, há batalhas para serem vencidas, há limitações para serem rompidas. Então é para mim e para você. Cabe a sinceridade em nossos corações. Como diz essa música: abra os meus olhos, Senhor, abra os meus ouvidos, para que a gente possa sentir e alinhar a nossa vida com o teu propósito, com aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Por isso eu queria estar orando por você. Eu te convido, você
que quer ter esse cuidado de Deus, quer estar firmado não no nosso conhecimento, não na nossa força, mas no poder, no amor, no perdão e na salvação de Deus. Você que sabe a importância de você estar firmado e ser inabalável para resistir o dia mau, porque de repente você tem uma família, você ainda não tem, mas você tem a sua vida. E se você é casado, você tem a sua família. E se você tem filhos, você tem um monte de pessoas que dependem de você. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu te convido, vem aqui à frente para que a gente ore por você. Não perca essa oportunidade nesse dia. Não perca essa oportunidade. Você não vai ser mais ou menos pecador do que qualquer outra pessoa que não vier à frente. Você vai estar amando a sua vida, entendendo a importância e o valor. E coloca diante de Deus aquilo que precisa ser firmado nessa manhã. Coloca diante de Deus aquilo que tem limitado, aquilo que você sabe que pode estar fragilizado na tua vida. De repente é o casamento, de repente eu não sei. Mas não permita sair daqui nessa manhã fragilizado. As suas emoções, os seus sentimentos, a sua vida. Há um valor sobre você, há um valor sobre o seu casamento, há um valor sobre a sua casa. Não permita que isso venha ruir por causa de um orgulho que é besta, um orgulho que não muda nada, que não resolve nada. Mas seja sincero diante de Deus nessa manhã. Eu convido os líderes para estar em oração, mas coloque a sua vida diante do Senhor. Pastor, eu não sei o que orar. Ore essa canção, ore esse louvor, porque o pecado cega, o pecado ensurdece, mas que não seja assim na sua vida a partir de hoje. Peça para Ele abrir os seus olhos, os seus ouvidos e ouça os sonhos de Deus, ouça o amor de Deus, ouça o perdão de Deus. Oremaxerei, arabaxai, Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor e permita ser restaurado nessa manhã. Permita ser fortalecido no Senhor nessa manhã. Permita ser fortalecido. Tenha o seu casamento restaurado, tenha os seus sonhos restaurados, a sua casa, relacionamentos restaurados, a sua dignidade restaurada. Deixa Deus restaurar nesse dia. Ele te trouxe aqui porque te ama. Ele te trouxe aqui porque viu lá na frente a possibilidade de você cair. Mas você vindo aqui, você permitindo, sendo sincero com Ele, você vai cair, porque você vai cair de adoração, não porque foi derrubado. Você vai cair de prostrado, porque existe um Deus que te ama, te adora, te perdoa, te aceita, te acolhe, te cura, te restaura, te liberta, te salva. Oremaxorebachai, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Coloca fome e sede em nossos corações, Senhor. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Oh, Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não precisamos, Pai, caminhar o mesmo trajeto dos nossos, Pai, dos nossos irmãos descritos na Bíblia, Senhor. Ao Espírito Santo para nos auxiliar. Nós temos a vantagem da promessa do Consolador, do Ajudador, do Auxiliador. Auxilia-nos, Espírito Santo. Remove toda cegueira, remove toda escama, tira toda surdez, papai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Enche-nos o nosso coração com as virtudes do céu, Senhor. Enche os nossos corações com o teu perdão, com a tua paz, com a tua esperança, para que os nossos
lábios venham proferir isso, papai, para que os nossos lábios venham proferir esperança, amor, perdão, salvação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Lava, Deus, os nossos pés nessa manhã, limpa, Senhor, os nossos olhos, Deus, tira toda a obstrução dos nossos ouvidos, papai, nesse dia, Deus, para que sejamos encontrados não fortes perante uma sociedade, mas fracos como seres humanos limitados diante de um Deus poderoso que nos ama, que nos acolhe, que nos perdoa, papai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Se você ainda não recebeu oração, erga a sua mão para que algum líder vá até você orar. Se você ainda não recebeu oração, erga a sua mão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero perder o sono outra vez. Amor por ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Essa é uma outra pregação, mas lembre sempre que a essência do nosso Deus não é porque Ele precisa, não é porque você falhou que Ele é manso e humilde, não, é a essência de Deus, a essência de Cristo é sempre mansidão e humildade. Nós podemos nos achegar a Ele sempre, amém? Você pode se assentar.